Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ReprogramaCast, este podcast que tem o intuito de te fazer explodir tua mente, o teu coração e que você acesse um universo inimaginável de felicidade e positividade, porque é um direito nosso. Nós éramos crianças e éramos felizes e vivíamos situações extremamente desafiadoras e a gente não se incomodava, não guardava rancor e muito menos reclamava. A gente sempre estava fazendo o quê? Brincando. Você podia estar numa comunidade, você podia estar num castelo, mas você estaria sendo feliz. Essa é a nossa essência como ser humano. E aqui nesse nosso episódio de número 19, exatamente, a gente está no 19º episódio já, uma jornada com pessoas incríveis. Se você não assistiu, volta lá, assiste todos, porque cada encontro do ReprogramaCast com cada pessoa que fez e enriqueceu aqui, trazendo conteúdos maravilhosos, você vai se impactar positivamente e vai muito além do que você pode imaginar. Às vezes uma frase, um olhar, um comentário da pessoa que está aqui era o que você precisava para despertar a tua melhor versão. Então aproveite esse nosso ReprogramaCast de hoje, que eu tô com uma convidada extremamente especial. Eu gosto muito dessa pessoa que está aqui. Ela é uma pessoa que simpatizou demais com o que eu faço. Ela virou uma propagadora daquilo, uma juíza da reprogramação comportamental positiva e tá demorando para ser uma reprogramadora. Tem tudo esse talento dentro dela. Leandra, minha querida, obrigado mais uma vez por você ter se disponibilizado dentro do teu tempo, que eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Em São Paulo, vim de um lado pro outro, a gente sabe o quanto que é desafiador, e você ter dedicado essa tua organização, teu tempo e esse teu carinho para você estar aqui enriquecendo esse nosso programa. Te agradeço do fundo do coração pela oportunidade de estar contigo. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e poder participar e a gente conversar sobre a reprogramação. É isso, a gente vai conversar muito mais do que só a reprogramação. E começando essa conversa, fala um pouquinho da Leandra. Conta pra gente como é que você se tornou essa mulher encantadora, uma mulher influenciadora, o quanto que você faz o trabalho teu profissional com maestria, mas ao mesmo tempo com essa paz e uma tranquilidade, porque você vê várias pessoas, as amigas, Fabiola, não sei o quê, Paula, Mari, o caramba, o quanto que você tem esse poder. Da onde surgiu isso, Leandra? Fala um pouquinho da sua história pessoal, profissional, pra gente se conectar. Tá. Então, hoje sou mãe de gêmeos. Então já acertou logo dois de cara. Já boa. Começou assim, né? Já veio dobrado. Isso, sou mãe de gêmeos, Enzo e Henrico. Sou casada. Trabalho desde os 14 anos. Já faz uns 10 anos. Só um pouquinho. Isso aí. E, assim, esse sempre foi o meu posicionamento de você gostar que isso já de desafios. Em você? Sim, assim, eu acho que isso já é comportamental, só que a gente consegue desenvolver cada vez mais. Okay. Se a gente reconhecer esse nosso perfil. Eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer o que a gente gosta e o que traz pra gente a realização pessoal e, consequentemente, profissional, financeira e em todas as áreas, né? Perfeito. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar porque eu quis, porque eu queria uma independência e já queria ter esse desafio. Não quero pedir dinheiro para ninguém, quero comprar o que eu quiser. Isso, é bem nessa linha. E o desafio também já começa porque, assim, o meu pai, ele tinha uma dificuldade de aceitar as filhas mais novas. Minha irmã também começou a trabalhar cedo. As filhas novas indo trabalhar como se fosse incompetência dele, né? Mas, assim, aquela mentalidade de um provedor, de um pai clássico. Opa, você não precisa. Sim. Entendeu? Sim. Mas então foi um desafio para ele. Isso. Como que você conseguiu vencer essas barreiras? A minha mãe apoiou bastante, né? E a gente
E aí conscientizar ele que não era competência dele, não era isso. O contrário, eu queria que meus filhos tudo fosse trabalhar já, filho, vai trabalhar, vai. A geração de agora é um pouco diferente. Tá desafiador. A gente percebe. Eu quero empurrar, mas não vai, o negócio você tá doido, né? E aí, então... E a gente tem o filho da mesma idade. Sim. Meu filho também tem 19. A geração de agora é diferente da nossa. E aí, assim, desde aí eu venho nessa jornada profissional, me desenvolvendo. Sempre tive muito interesse por autoconhecimento. Okay. Então, buscando, né? Mas o autoconhecimento é a chave do sucesso. Aí, quando é que você... Então, você começou a trabalhar muito cedo, independente aí dos desafios com o pai. Olha que legal. Hoje a gente quer mais que os filhos vão trabalhar e eles não querem sair de casa, né? Ao contrário. E aí é um desafio interessante também pra gente. Mas em que momento você percebeu que quanto mais você investia no teu autoconhecimento, o que acontecia com você? Você tinha também sucesso profissional, pessoal? Como que estava essa proporção do investimento e do retorno que você tinha quanto mais você colocava esse saber ativo dentro de você? Quais os benefícios que você tinha? Assim, na parte profissional, eu acho que tudo que a gente traz para o pessoal tem a consequência profissional. Óbvio. Então, a gente tem que entender que expande, é uma coisa negócio só. Transcende, né? Exato. E aí, o que eu percebi? Que trazendo esse autoconhecimento... Assim, hoje a gente fala muito de inteligência emocional, de tudo. Lá atrás... Não tinha esses nomes. Não tinha esses nomes. Mas a gente já estava praticando. Mas a gente buscava, né? Ter o quê? O equilíbrio. Boa. Entender como lidar com situações. Então, assim, eu sempre fui buscar isso. Uhum. E eu imaginava o seguinte... A partir do momento que eu consigo ter esse posicionamento diferenciado, eu vou ser valorizada. E não só isso, acho que como propósito de vida, eu já venho com esse propósito de vida, que é o quê? Ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso você com você mesmo. Isso. E aí, incentivar as pessoas de alguma forma. Isso, boa. Né? Então, assim... E é uma grande responsabilidade, né? Sim, mas eu acho que isso faz parte, né? Então, a partir do momento que você tem acesso... Você sente que é algo que te dá prazer, estimular os outros, né? Sim. E aí você sente que também, por causa deste papel que a gente adota como... não deixa de ser mentor, né? Você acaba sendo mentora de mulheres, de empreendedoras. A gente acaba assumindo uma responsabilidade. E aí, com a responsabilidade, eu preciso também ter o compromisso de fazer bem feito para que eu continue sendo uma pessoa que influencia positivamente as pessoas. E isso te exige, né? Uma entrega, uma performance mesmo quando você não está querendo fazer algo. Sim. Você percebe isso em você? Sim, você acaba virando uma referência, né? Uhum. Eu acho que... Mas como você usa a teu favor isso? A referência, se diz? Você sendo uma referência para alguém, como que isso te beneficia? Eu acho que isso daí é um retorno, é uma realização, né? A hora que você faz o bem pro outro, qualquer coisa que você consiga ajudar, uma palavra que você consiga falar, ou até mesmo, assim... Eu gosto de palavras, mas eu prefiro ações. Com certeza. Né? Então, assim, legal, gosto disso. Algumas ações que às vezes eu tenho, as pessoas, elas vêm me perguntar, como que você consegue lidar com essa situação, né? Dessa forma. Então, assim, o que eu sempre falo, busca, né? Busca o autoconhecimento. Não tem uma regra pronta, porque... Cada pessoa tem sua vida, né? É um cenário, é um momento que ela vive, é ela fazer um reconhecimento. Só que o ponto principal é o quê? Não só o reconhecimento, a ajuda que ela precisa para esse desenvolvimento. Porque muitas vezes, assim, teoricamente, a gente já sabe de muita coisa. A gente acaba tendo que dizer o óbvio, então, né? Mas como que a gente aplica? Como que a gente faz isso virar um hábito? Então, eu acho Como que a gente faz? Conta pra mim. Tem algumas ferramentas, né? Que ajudam. Eu acho que a gente tem que treinar a mente, a gente tem que fazer das formas que a gente enxerga que dá o resultado. Então, tem práticas, né? Eu acho que, agora até falando mesmo
da reprogramação que eu fiz com você, muitas coisas do que a gente falou eu já sabia. Mas o que eu precisava? Eu precisava introduzir isso na minha rotina. E assim... Realmente pôr em prática. Sim, e o resultado, ele acontece naturalmente. E aí, assim, você consegue estar assim o tempo todo? Não, tem hora que você dá um deslize, alguma coisa, não? Mas assim, é o hábito, você volta. A partir do momento que você já tem e você vai para uma reprogramação aberta para receber isso, que é toda a diferença. Uma maestra. Eu vou falar para vocês, eu acho muito bacana. Eu sou um privilegiado e eu me sinto abençoado de poder ser um instrumento na mão de Deus para transferir uma coisa que já é óbvia para as pessoas. Eu lembro, não sei se você se lembra, na primeira vez que a gente conversou, eu sempre falei para você, eu falei assim, eu não vou te ensinar nada. Eu vou relembrar tudo. Sim. Né? E aí a gente conversou também lá em Vinhedo, naquele evento, já dava para perceber a grandiosidade da pessoa que você era e que só precisava empurrar o bêbado na descida, sabe? Aquela coisa assim que tava fácil. E na verdade tava simples, né? Nada é fácil, mas tava simples. E esse privilégio que eu tenho de trocar as experiências, mas muito mais é reconhecer que quanto mais foda a pessoa é, mais ela percebe que tem espaço para melhorar. E isso eu reconheço em você. É muito bacana, é muito legal. A Leandra aqui, ela é uma grande profissional, uma executiva, que todo lugar que ela põe a mão, ela faz prosperar por causa dessa dinâmica, dessa busca do autoconhecimento. É muito legal. E ao viver o processo com você, isso me deixa honrado, né? Porque eu falo, pô, uma mulher com esse crivo, com essa competência, com todas essas destrezas, me escolher naquele momento para ser teu mentor, então eu me sinto honrado e também sair engrandecido com a troca de experiências, né? E dentro desse processo me chamou a atenção várias coisas que a gente vivenciou junto, mas principalmente teu poder de influência, que você falou realmente que você acaba tendo essa influência porque as pessoas sentem que você é de verdade. E eu queria saber como que você chegou neste nível de frequência vibracional, de percepção, e o que você sugere para as pessoas para que possam trilhar um caminho que você percorreu de sucesso. Essa parte de influência, eu acho que assim, para mim, a influência verdadeira, ela é em ações, não em palavras, como eu falei, e em ações naturais, né? Espontâneo. Espontânea. É a realidade. Sem intencionalidade. Sim, sim. Apesar que tem vezes que a gente pode ser intencional. Sim, eu acho que às vezes você pode sim ser intencional, mas eu acho que o primeiro olhar da pessoa é a hora que ela vê uma ação em você que tá faltando nela, ou que ajudaria ela. Olha que legal. Né? Repete, olhando para a câmera da verdade. E isso é extremamente importante. Ela tá dando um código aqui, galera, que é extremamente importante e vai adiantar o teu lado. Repete isso que você falou agora. É quando a pessoa, né, ela enxerga ali uma ação sua e ela vê que é o que tá faltando nela, o que ela precisa para ajudá-la. Então, sensacional. Então, assim, com isso, essa influência é verdadeira, porque a pessoa, ela vê em você e aí isso se torna a referência. Não é direcionada. Que é possível também, isso, né? Mostra que é possível. Ela não é direcionada, né? Porque ela vem primeiro com uma naturalidade e depois, claro, você tem como ajudar a pessoa, ajudar a direcionar. Desde que ela queira também, né? Sim. Assim, querer, eu acho que tem muito... Eu acho que, como você fala, tem muita gente que olha, tem a referência, mas não está no momento. Ela não quer se predispor ali a ter essa ajuda. Isso é um código extremamente importante também, porque pessoas como você e como eu, a gente está sempre disposto, né, a entregar mais do que receber. A gente percebe isso. Mas só que uma das coisas que eu sempre falo, no dia que você vier
e você, no momento certo, virá ser uma reprogramadora, porque eu tenho convicção disso, daí é uma profecia que eu faço sobre tua vida, e você tem um talento gigantesco e a gente precisa de pessoas fazendo o que eu faço, porque o mundo tá doente, né? A gente tá vivendo um momento caótico. Sim. Ansiedade, estresse, depressão, suicídio, casamento acabando, uma espiritualidade líquida, relacionamentos líquidos. Então a gente tá vivendo uma coisa muito pior do que a pandemia. Sim. A pandemia era de saúde mental. E você tem uma das coisas que também, acho que, não sei se as pessoas falam, você tem uma plenitude, uma serenidade, uma paz no caos, né? E isso daí é uma coisa que transfere para as pessoas e acaba tendo essa pitada que você falou, que é a ação que ela tanto deseja, tá nesse comportamento que você demonstra. Eu acho que é a forma como você encara os desafios, né? Então, assim, eu tenho vários desafios, tanto profissional... Quem não? Como mãe, família, filha, eu acho que assim, em todo o contexto, né? A gente sempre tem desafios. Sim. E às vezes a gente resolve um desafio e a gente já tem que estar preparada porque vão chegar outros, eu acho. E os desafios, eles só são marcos que a gente levou de nível. Sim. Porque no jiu-jitsu, por exemplo, quando eu era faixa branca, eu apanhei. Daí eu comecei a apanhar e bater. Aí depois eu só comecei a bater. A hora que eu comecei a bater, que tava lindo, o meu professor vem e fala o seguinte: Gustavão, parabéns, faixa azul pra você agora. Aí eu começo a apanhar de novo. Apanha. Eu falei, caramba, mas só que a gente, na promoção da faixa do jiu-jitsu, a gente tem uma ritualística, né? Então, olha, parabéns, tal, você recebeu uma nova graduação. E aí você fica feliz apanhando. Você fica feliz apanhando. Só que na vida, a gente não tem ritual de passagem de faixa. E como nós percebemos, na hora que eu tava apanhando, batendo, apanhando. Aí eu começo a bater. Vai chegar a hora que você vai apanhar de novo. Mas numa nova faixa. E aí eu vejo, às vezes eu falo assim, caramba, Deus, tá bom de desafio, filho. Eu não quero uma faixa nova agora. Mas daí vem a parada. Eu já tô evoluindo, né? Eu falo, eu sou reprogramado, eu sou positivo, eu sou feliz, você sabe, você conviveu comigo e a gente convive aí sempre próximo, né? Eu sou assim mesmo, mas só que tem hora que eu também canso, tem hora que eu choro, tem hora que eu sinto, tem hora que fala, caramba, o que eu faço? Não aguento mais. E faz parte, a gente volta pro play. Sim. A diferença de uma pessoa reprogramada é o poder de reação, né? Que a gente vai tomar o tombo, mas o poder de voltar mais rápido pro jogo... Eu acho que isso chama atenção. Né? Você se permite a estar naquele momento, a estar triste, a estar num dia que você não tá legal, como todo mundo, só que você não alimenta isso. Você volta, você busca... A dádiva e oportunidade na Isso. parada e volta pro play. E volta. A questão é essa. Eu acho que a hora que você descobre essa habilidade, né? E fala, não adianta eu ficar aqui nessa emoção. Que é além da resiliência, né? É um antifrágil. E você tem que voltar. Né? É sobre isso. E, Leandra, dentro dessa tua jornada, desse teu tempo de experiência profissional... tempo de experiências dedicadas no pessoal, o que te chamou a atenção para que você fosse dentro de diversas terapias, dentro de diversos programas, dentro de diversos influenciadores aí que tem 300 mil seguidores fazendo... O que é que te chamou a atenção na reprogramação comportamental positiva? O que te levou a escolher esse método? E o que você encontrou? Eu já vinha assim em busca de algo de comportamento humano, um MBA de comportamento humano, alguma coisa nesse sentido. Eu já vinha fazendo umas buscas, mas encontrei muito conteúdos e muitas opções que voltavam muito para sucesso financeiro. Ok. E aí saía fora do que eu buscava, né? Na verdade, o que eu estava buscando era comportamental para que fosse tratado, né? Assim, todas as áreas que formam a nossa vida. E o financeiro é a consequência. Isso. E aí, então, assim, eu estava com essa dificuldade realmente de encontrar nesse perfil. E eu fui convidada para... Você foi lá na Austin fazer uma palestra para a área comercial,
Na verdade, eu nem fui convidada para participar. Fui convidada para apresentar a operação da Austin Go. Foi um evento, né? Sim, foi um evento. E eu fui apresentar. Só que eu fui um pouco antes e... Aproveitou. Isso. E aí, assim... E é coincidência isso, você acha? Não, pode ser. O pessoal chama de coincidência, mas isso eu acho que assim... É a frequência, né? Com certeza, sincronicidade. Sim. E eu gosto de chamar coincidência, sabe do quê? É Deus brincando disfarçado. Né? É isso mesmo. E aí, nesse momento... Então você fez aquela palestra, né? E algumas coisas que você falou, sim, fazia muito sentido com o que eu penso, com os meus valores, né? Com o que eu estava buscando. Eu falei, bom, vamos terminar a palestra, vou conversar um pouco com ele. Foi quando eu te abordei pra gente falar um pouquinho, né? E aí peguei o seu contato, tudo. E aí, assim, essa parte de energia, que é uma parte que você trabalha muito, independente de religião, falando de energia mesmo, né? É uma parte que eu me identifico muito. E eu acho que através disso a gente consegue um resultado, né? Então, a gente trabalha ali alguns temas que tá totalmente ligado com isso, né? E a gente olhar para isso, e a gente olhar também para uma frequência, para situações que você mudando isso, né? Estudando e mudando esse comportamento... Corpo, mente, espírito alinhado. Né? Aí, isso já... as coisas acontecem com naturalidade. Às vezes, assim, eu mesmo reconhecendo a minha trajetória, às vezes, assim, as coisas acontecem para mim, mas, assim, a hora que eu vou ver, eu tô pensando que eu tenho que fazer isso, vem a pessoa que faz isso. Então, assim... Isso daí me diz sobre você, tá? Sim. Que legal, fala que você tá numa frequência certa, sim, você tá no lugar certo, você reconhece isso. Eu reconheço, então. Legal. E eu acho que cada vez mais, quanto mais você busca o conhecimento... Nesse caso, você tá sendo intencional. Você com você mesmo, e aí, naturalmente, todas as coisas vão sendo acrescentadas para você. E aí, eu acho que entra também as questões de algumas ferramentas que a gente trabalha na reprogramação. Então, e desperta consciência, né? Sim, hoje para mim, assim, fica muito claro essa naturalidade, né? Que as coisas vão acontecendo. Então, isso eu acho muito legal. E é difícil você passar isso para os outros, porque é uma sensação sua, porque tudo é insight, tudo está no teu pensamento. Todo o teu conhecimento, todo o teu processamento. Então, nada... tipo assim, eu falo para as pessoas, às vezes todo mundo acha que a reprogramação seria... o ponto de salvação da pessoa. Na verdade, ele vai ser a gota que vai fazer seu copo transbordar. Porque você é uma pessoa que já tinha bebido de diversas fontes, e o meu papel é ser só a gota que vai fazer transbordar. Porque se você chegou até mim, isso diz sobre nós dois, isso diz sobre preparo. E eu sempre falo para as pessoas, parabéns. Você está numa frequência certa, porque não que eu seja superior, mas eu me dedico há 30 anos a isso. Eu leio livros, eu invisto muito dinheiro nas formações. E aí eu cheguei num patamar que eu começo a entender, que você falou das energias de frequência vibracional. Então, se uma pessoa senta na minha frente, eu vou estar analisando, não a pessoa, mas a mim. E aí eu sento lá na frente de uma pessoa que está desse nível, eu falo, caramba, eu sou foda. No bom sentido, porque eu falo, caramba, que legal que essa pessoa... Aí eu trago, na verdade, uma recíproca, sem que a pessoa saiba, eu falo assim, parabéns. Você está sentado na minha frente porque você está preparado. Porque o discípulo só procura o mestre quando já está pronto. Já está pronto. E sabe, você sumiu, né, da minha vida, não sumiu? Sabe por quê? Por quê? Porque o discípulo vira mestre. E aí você sumiu como uma discípula, mas aparece na minha vida como uma mestra. E os mestres juntos se ajudam a voar cada vez mais alto. Aí vai ter um momento que eu vou tirar meu chapéu de mestre e eu vou ser seu discípulo. E depois você pode ser que você volte a ser de novo. Então o discípulo, ele sobe da vida do mestre. Na verdade, o mestre sobe da vida do discípulo. Por quê? Porque o discípulo virou mestre. Sim. Então ele deixou de ter a perspectiva de olhar de uma forma e agora olha na mesma verticalidade. E ainda assim, eu acho que aí, claro, a gente conversou, eu vi que o conteúdo tinha muito a ver com o que eu estava procurando, fora essa parte de energia e fora o universo ter... conspirado tudo a favor. Isso. E aí,
fiz, né? E ferramentas são práticas? Como é que é? Como que você sentiu a vivência dos resultados compartilhados a cada encontro? Era somatório? Como que foi essa... Eu optei por fazer presencial, né? E você lembra que até tá. individual e presencial, eu até compartilhei com você, que é uma forma que eu tenho para me dedicar mais, né? Naquele momento. O online, assim, por mais que, claro, se você se disciplinar, você consegue fazer... naquele momento eu queria ter essa exclusividade, isso, essa atenção, sim, foco teu, tudo sim. mais, uma demanda específica, bem legal. E a gente trabalhou as ferramentas, né? Então, assim, algumas ferramentas ali, vou falar, inconscientemente eu já fazia, mas não com tudo a técnica. Não era novidade, né? Então, diário de bordo, né? Tudo que é abordado, que foi abordado como ferramenta, então algumas coisas eu já praticava, mas não daquela forma. E aí, hoje refletindo, que eu penso? Tem que ser de uma forma que vira um hábito. Então, eu já fazia, mas eu fazia isso, não fazia aleatório. Com uma regra, aleatório. Portanto, não fortalecia, né? Não era, né? Você tem uma consciência de que aquilo é legal, funciona, mas assim... Por isso que o compromisso de você me encontrar semanalmente também faz parte do processo da metodologia. Sim. Né? Então tipo assim, vamos encontrar 10 semanas. O seu cérebro precisa de 8 semanas para você construir uma nova comunicação neural para ele, uma nova estrutura. E aí eu acompanho, falo assim, Leandra, como é que tá? Vem, pá. Então todo esse envolvimento com comprometimento gera desenvolvimento. E uma das coisas, Gustavo, que eu acredito, que nesse momento que a pessoa tem essa ação de querer fazer, de buscar esse conhecimento, de mudar de reprogramar mesmo, ela precisa disso. Ela precisa ali desse contato, desse retorno, desse acompanhamento ali de uma forma... para que ela não... Porque, não disperse. E o que a gente vê muito hoje em dia? As pessoas começam a fazer as coisas, elas têm a iniciativa de começar. Monte de gente. O mais difícil é você... Acabativa. Dar continuidade, né? Então, isso você vê, eu falo para as pessoas também, eu tenho o prazer de ser faixa preta de jiu-jitsu. Só de 3 a 5% das pessoas que praticam arte marcial chegam numa faixa preta. Agora eu fui inventar de correr, né? Aí eu corri uma maratona esse ano. Das pessoas que correm, que são 1,5% da população mundial, que parece que tem gente pra caramba correndo, mas tem 20 milhões de habitantes em São Paulo, mas você olha no parque e parece que tá cheio, tá? Das pessoas que correm, 1% só correm uma maratona. Por quê? É desafiador. Sim. Entendeu? Na tua classe, na tua faculdade também, você vai ver, no primeiro ano da faculdade tinha 100. Se forma 30. Sim, o pessoal desiste, assim, livro, quantos livros a galera começa? Não, beleza, lê, vai bem. Tu lê um capítulo e tchau. Sim. E isso acaba destruindo a si mesmo. Por isso que eu falo para as pessoas, quando a gente vem, eu falo, caramba, fecha um ciclo. Porque você está dando informação pro teu cérebro. Quando você começa um compromisso e não termina ele, você está deixando pro seu cérebro uma mensagem que tá tudo bem. E aí não é tudo bem isso. Então, quando você começar a colocar desafios, coloque microdoses. Então, lê um livro pequenininho em vez de pegar um grandão, porque você vai dar informação do sucesso de você ter começado uma atividade e ter concluído. Isso tem uma coisa que eles estudaram a gente e fizeram bem feito desde a nossa época lá, da tua época, não, você era bem mais nova do que eu. Então, tipo assim, da minha época que tinha Atari, eram os videogames hoje que estão super estilizados. Normalmente, jogos de fase, a primeira fase, como que é? Não é mais desafiadora, é fácil. Fácil, vai. Para que você tenha o tesão de ter concluído ela. Aí, vamos jogar um segundo desafio. Aí você já fica mais envolvido, engajado, é um pouco mais desafiador do que a anterior. Mas você conquistou. E aí você sempre quer ir porque você foi treinado através do gamification a estar envolvido ali. Usa a técnica da gamificação na tua vida. Sim. Monta estratégias, joga um joguinho mais delicado. Então, eu não preciso correr uma maratona. Deixa eu correr meus primeiros quilômetros, primeiro 1 quilômetro.
Aí faz isso algumas vezes. Agora eles querem com 1 quilômetro que eu faço, vamos para 3. Entendeu? Então as pessoas perdem por falta de acabativa, porque não estão comprometidas e principalmente também, muitas pessoas não acabam, que começa por quê? Porque não sabem o que querem. É verdade. Você percebe isso? Sim. Não tá bem definido ainda, assim, o que as pessoas querem. Eu até indiquei algumas amigas que fizeram online tudo e, assim, participei, né, de uma certa forma e falei para elas, porque hoje eu não consegui fazer o diário de bordo porque eu dormi na minha mãe, porque hoje... Não tem, o diário de bordo, caramba, eu posso fazer o que quiser. Falei, na tua mãe não tinha uma folha? E então, assim... E não pode fazer mentalmente também, tem dia? Ou no também você tem que trazer a pessoa, porque se deixar, ela já tá desviando, né? Então, eu falei pra ela, então faz o seguinte, ou você faz direito ou não faz, porque senão Abandona, filho. Não vai adiantar. Então, assim, você tá gastando teu tempo, teu dinheiro, e se você não fizer direito, se não for um momento que você vai se dedicar pra isso, não faz. Exato. Porque o resultado vai ser muito pior, porque você vai ter uma frustração pior. E outra coisa, nem fala que fez a reprogramação comportamental positiva. Não vai me queimar, por favor. Né? Porque, tipo assim, eu vou lá, faço uma entrega genuína, você sabe disso. E eu fico lá fazendo entrega e tal, e as pessoas não querem fazer a mesma coisa, então nem fala. Tem vários clientes meus que falam, não fala pra ninguém que você tá fazendo a reprogramação, tá? Porque você vai fazer eu passar vergonha e vão falar o seguinte, é isso que você tá fazendo? Não fala, mas a responsabilidade é da pessoa, porque a entrega, ela é genuína. Sim. Existe uma dinâmica, existe um método, existe eficácia comprovada já com mais de milhares de pessoas que já foram impactadas. Então, às vezes eu pego pessoas e eu falo, aí a pessoa vem pro jogo. Quando eu falo isso, a pessoa, opa, deixa, verdade. Porque tem que assumir o papel dela, como um protagonista da vida dela. E aí depois, assim, depois a pessoa vê, se eu não tivesse voltado, né, a fazer, eu não ia conseguir o resultado. Então... E você não indicou só essas meninas, você teve uma pessoa que você foi importante na influência dele também vir aqui, o seu cunhado, né? Então... assim, eu conversei bastante com ele sobre o resultado. Ele é uma pessoa que, por ter não um temperamento, mas um comportamento diferente do meu, ele sempre fala, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou saber lidar com... Não, mas ele te admira, né? Nesse sentido. Porque ele é acelerado, não sei o quê. Então, eu acho que por isso que quando eu fiz e passei passei para ele, né? O que eu tava tendo de resultado, eu incentivei ele muito. Foi uma liga, foi muito legal. Ele é um cara que ele me surpreendeu na entrega que ele fez. E isso que eu acho que é legal, entendeu? Só que assim, foi o que eu falei, só faz se você cada tiver um pronto. Cada um. Cada história, né? Cada um. É que nem eu falo, eu trabalhei anos com... São papéis diferentes. E eu acho que isso é importante, né? Você ter pessoas com comportamentos diferentes, buscando o mesmo objetivo de ser uma pessoa melhor. Caramba, é sobre... Cara, repete. Eu gosto dessas coisas para reforçar. Presta atenção no que ela acabou de falar. É um código extremamente importante para você usar no mundo corporativo, na tua casa. A gente tem um grupo de pessoas que a gente convive com comportamentos diferentes, mas no fundo buscando ser pessoas melhores. Sensacional. Pessoas melhores. Tá vendo como tu é reprogramadora já, Fê? Não, e assim, às vezes o que eu falo para as pessoas é isso. Seja você, busque isso, mas seja você. Você não vai ser igual eu. Né? Porque não tem nem como. Cada um não tem. A gente fala, né? Você tem irmão gêmeo, você tem filhos, né? Gêmeos. Os dois são idênticos e não são iguais. São totalmente diferentes. Não adianta, porque um corpo tem uma lei de Newton que é clara. Que um corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, por mais que a gente seja idêntico, como 2 irmãos gêmeos, por mais que vivemos experiências no mesmo ambiente, a perspectiva minha daqui olhando para a televisão ali, a tua daqui, que você está no mesmo ambiente, é outra. Então, quando você começa a ter uma percepção que é única, a nossa experiência, e que nunca a gente vai ser igual ao outro. Tá? Eu posso me inspirar nas coisas que você faz,
Mas presta atenção, a gente sempre vê as pingas que o outro toma, mas não vê os tombos que leva, né? Sim. Então para de querer ter a vida do outro sem saber o que preço que ele tá fazendo para chegar nesse nível. E entendeu? o resultado Então, é muito bom, você sendo você mesmo e buscando ser melhor, né? Então acho que eu acho que a gente deve sim se inspirar em outras pessoas, Sim. e inspirar, inspirar, sim. tá? Mas tipo assim, eu não posso nem me comparar. E também eu, tipo assim, eu não posso querer ter a vida da outra pessoa, sendo que eu não fiz nem um pingo do que a outra pessoa Sim. estava disposta a fazer, né? Ou fez, né? E eu quero saber como que você lida também hoje com essas competências que você tem adquirido dentro das suas formações e da reprogramação comportamental positiva, num mundo que a gente acabou de falar aqui, a gente está num mundo caótico. E aí você até comentou nos bastidores sobre os desafios profissionais, daquela, pô, sai um cliente, como é que entra? Como é que você consegue, como uma líder, também deixar o seu time, mesmo diante de um desafio que acaba baqueando, que impacta até no nosso bolso, se bobear. E aí, como é que você... a dor é inevitável, né? Mas como é que você gerencia o sofrimento? Assim, o principal ponto que eu trago os líderes são os primeiros a ter que ter essa preocupação em trazer esse autoconhecimento. Eu acho que hoje isso teria que ser matéria de faculdade. Por quê? Assim, tudo vai depender de como eu vou me comportar e lidar com as situações, com os desafios. A equipe, claro, você tem que ter ali uma equipe. Eu acho que na contratação, claro, você tem as técnicas de RH que são normais, mas eu faço questão das pessoas que eu vou contratar de entender que se está bem alinhado o quê? Se ela gosta de fazer, de atuar naquilo. Deixar claro. Porque assim... O papel dela dentro do processo. O dinheiro todo mundo precisa, Okay. remuneração. Não vai ser por causa disso. Só que se você atuar com algo que você goste, quando você tiver um desafio, você vai lidar muito melhor com aquilo. Sensacional. Então, assim, eu faço questão de entender pegar pessoas esse perfil. com afinidades à profissão. Isso. Tá, que Isso se identifica, eu acho que curte. Que isso Baita já estratégia. é o primeiro passo. E facilita a tua vida, né? Sim. Esse é o primeiro passo. Porque quando você está ali com os desafios, é claro que o meu comportamento, a forma que eu vou lidar com a situação, eu vou influenciar o restante. Óbvio. E isso assim, para mim, na minha trajetória profissional, eu sempre tive sucesso com isso. Porque as pessoas, elas se espelham, né? E aí é o que eu faço, né? De trazer a situação, e eu gosto muito de fazer uma gestão colaborativa por causa disso. Adoro. E eu acho que hoje é isso que traz melhores resultados. Sabe que você usou o termo colaborativo, vou lançar em breve um novo livro, né, que é os 50 Leis para Ser a Paz no Caos, né, e aí você ter, então primeiro você precisa ser para ter, aí ter sucesso espiritual, físico, mental e financeiro. E dentro dos códigos que eu fui baixando, né, nessas leis, tem a Lei 49, né, que é dos 5Gs. Que 5G é esse? Eu sempre falo para as pessoas, o 5G é o seguinte: todas as vezes que você for negociar com alguém, você tem que envolver 5G. Você vai negociar com o teu filho, você vai negociar com o teu marido, você vai negociar com a tua mãe, com a tua faxineira, com teus funcionários, com os teus clientes. Todo mundo tá negociando a todo momento. Na balada a gente negocia, se for solteiro, negociar ali, fazer... Tem que ter. Quando você começar a colocar um temperinho do 5G, que a base do 5G é a colaboratividade, eu falo na lei, né? A estrutura das leis, elas vêm. Porque a lei existe, então eu vou buscar em fontes, neurociência, Bíblia, Torá, o caramba, e eu vou colocando ali um princípio milenar de sabedoria. Aí eu pego 3 pessoas que são conhecidas mundialmente, que notoriamente você vai ler, você fala, caramba, você percebe ele praticando. Aí, como
5 passos, 2 passos, às vezes tem ali de você colocar essa lei em prática no teu dia a dia, o benefício que você vai ter, e aí uma chamada para ação, né? Uma mensagem final. Fala, e aí, entendeu? Agora cai pro play. E o 5G é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu, Gustavo, tenho que ganhar. A pessoa que está comigo tem que ganhar também. Aí, se tiver uma instituição envolvida, tem que ganhar. As empresas, né, tem que ganhar. A sociedade tem que ganhar. E Deus tem que ganhar. Quando eu envolvo eu, o outro que está comigo, as instituições, sociedade e Deus, você fez um ótimo negócio. Sim. E aí tem a ver com o princípio da John Nash, que é o cara que fez A Mente Brilhante, que ganhou o filme. A Mente Brilhante é baseado na história real desse cara, que ele ganhou o prêmio Nobel e foi reconhecido só com 90 e poucos anos, porque ele tinha um princípio da colaboratividade, que você falou, que é a essência do sucesso. Você envolve as pessoas ali, e assim, a pessoa se sente reconhecida, ela sente, você ela consegue, se sente integrada no time, né? Um elemento importante. Sim. Quando eu fiz a reprogramação, eu compartilhei, né? Assim, eu opto por ter equipes menores com pessoas mais qualificadas, né? Na minha gestão, prefiro trabalhar assim. Tem uma parte que a gente terceiriza, né? Só faz a interface. E aí, sempre compartilhando com o pessoal, né? Algumas coisas, tudo. E aí, tive a oportunidade até de presenteá-los com um livro. Porque assim, naquele momento ficaria difícil de estar escolhendo alguém para ir fazer. Eu falei, bom, então, ao mesmo tempo, deixa eu trabalhar aqui. E você foi a reprogramadora deles. Não foi, não? E aí, o que a gente fez? Não, vamos fazer a leitura do livro. Legal. Tem 2 pessoas que entraram que ainda não tem o livro, que eu vou deixar certinho, porque no meio do ano a gente faz um encontro para discutir algumas coisas do livro. Sensacional. Olha aqui, eu fiquei honrado de você usar meu livro para treinar seus colaboradores. É legal. Forma, você está treinando eles, né? E é uma forma também de você ficar com contato também, né? O conteúdo, né? Sim. E de aos poucos as pessoas irem ali buscando. Você incentiva as pessoas a buscarem isso. E você está de parabéns, porque você também vai fazer transbordar do CNPJ para o CPF. Sim. E aí eles vão levar para casa também isso. Sim. Será que o contágio social positivo e feliz que você está proporcionando lá no CNPJ, porque eles vão se tornar mais produtivos, porque a gente sabe que pessoas felizes e positivas são mais produtivas, então tem que ser estratégico também, mas ele vai levar isso um pouquinho para casa. Então você está expandindo. Por isso que os 5Gs eu ganho, você ganha, a entidade ganha, a sociedade ganha e Deus ganha. A palavra contágio, assim, eu estudo muito ela, né? Porque assim, o contágio é usado muito pro negativo. Tudo que as pessoas falam de contágio é sempre quando tem alguma situação negativa. Eu vejo como contaminação e o contágio. Então, contágio para mim é positivo. Então, contaminação é tóxico. O contágio, assim, ele tem que ser positivo. Eu vejo como positivo. Eu não tenho. Você tá na minha linha, filha. Gostei. Porque, assim, você contagia muitas pessoas. E aí, isso daí... O sorriso, ele é contagiante. Não, sim. O sorriso, a energia, a forma como você lidar com as coisas. A negatividade, a pessoa se sente... contamina. Então, tipo assim, é questão de semântica, é questão de posicionamento. Tipo assim, o contágio pode dar a perceber do negativo, mas não. Sim. Ele só é positivo. A contaminação entrou, uma maçã podre, faz o que com todo o resto? Apodrece tudo. Contamina. Então, ela não contagia. Sim, mas as pessoas não usam isso. Não percebem. Eles não percebem. Porque são, de cada 4 pessoas, 3 são negativas. Aquela visão. E eles estão na zica mesmo, então tudo parece ruim. Sim. E aí é o que você falou, né? Aquilo, você passa aquilo, no pessoal, a pessoa vai trabalhar isso também. Então, querendo ou não, tá contagiando positivo mais uma pessoa. Então, eu acho que é esse o caminho mesmo, né? A gente passar isso. Eu acho que a partir do momento que a gente tem acesso a algumas coisas, passa a ser nosso dever. Com certeza. Tipo, como o tio do Peter Parker falou pra ele, que na verdade foi um filósofo que falou e depois o pessoal
dos super-heróis lá que fizeram da Marvel usou essa frase, né? Que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, ao acessar o autoconhecimento, ao acessar ferramentas desse tipo, você tem que ter a maturidade e a responsabilidade, porque você está usando isso. Sim. Né? Então, a gente tem o que difere, uma das coisas que as pessoas não sabem, se a gente pegar o herói e o bandido, os dois tiveram a mesma dor. Pega Coringa e o Batman. O pai do Batman foi assassinado na frente dele, que não sei o que, tal. E ele transformou aquela dor em um motivo para ser um super-herói. E o Coringa pode ter feito diversas merdas, também perdido o pai, decidiu usar aquele mesmo motivo para ir pro caminho do mal. Então, tem gente que bebe porque o pai é alcoólatra. E tem gente que tem aversão de bebida porque o pai é alcoólatra. Então, o elemento chave é você. Sim. O que você vai escolher a fazer com aquela situação que te foi dada? Às vezes a pessoa não percebe. E você, Leandra, é um vetor de mostrar que há possibilidade de ser o super-herói ou de ser o bandido. Até nessa questão, voltando um pouquinho do que você falou da parte corporativa, então eu acho que é isso, né? Assim, a forma como você lidar com os desafios corporativos que todo segmento tem, né? Qualquer empresa tem, é o que faz toda a diferença, né? E aí é onde está o tempero gostoso do negócio? Sim. E eu acho que isso a gente acaba também, não só no meio direto, influenciando, mas também em outras áreas, né? Porque, assim, eu vejo as pessoas dizem, nossa, como que você consegue fazer, controlar tudo isso? Como que você consegue... Aí outros departamentos da empresa começam a despertar curiosidade sobre a tua gestão. Sim. Legal. Sim. Isso daí é um contágio positivo também. É um contágio positivo. Que bacana. E aí me conta uma coisa, Leandra do meu coração. Você me deu o prazer de ser uma das convidadas daquilo que eu trouxe pro livro Novo Ser Humano, né? Como coordenador e coautor, eu tinha a função de selecionar algumas das pessoas que poderiam enriquecer essa nobre arte da escrita e ser, sim, um vetor de transformação na vida das pessoas. E você tá aí com o livro, mostra o livro pra galera, tá aqui na tua frente, pega ele, mostra lá o livro Novo Ser Humano. Ela, além de tudo, também é uma escritora. 18. Olha lá, que dia que... a gente tá no episódio... 18. 19. É 19, caramba, tá? Eu já falei, ia ser um bagulho louco, né? Sim. Então, 18. E você, ao ser convidada, qual foi a tua sensação? E por que você aceitou esse desafio? Então, aconteceu tudo muito de repente, né? Quando você falou comigo em relação a isso. Sim, eu sempre gostei muito de escrever, de colocar ali meus princípios, de desenvolvendo por vivência, né? O que eu achava que era o caminho. E aí, quando você falou, assim, para mim, realmente, assim, pegou totalmente desprevenida, né? Mas eu vi isso como um desafio legal, né? Oportunidade. Dádiva e oportunidade, é isso. É claro que tudo que eu já tinha escrito, eu tive que transformar para formatar para... E que você escreveu sobre que parada é essa? E aí, quando a gente conversou, que até você falou, sobre o que você escreve, né? Então, na verdade, assim, o que eu sempre escrevo? Continuo escrevendo, né? Não só porque eu escrevi... guardando para mais um livro teu, de repente. Sim. Eu acho que o objetivo de ter uma vida mais leve. Tendo isso como objetivo, o que eu faço para conseguir ter uma vida mais leve? Então, trazendo isso para as minhas vivências, né? E tirando isso. Então, assim, é aquilo que você falou, as pessoas têm dificuldade de saber do que elas gostam, do que elas querem. Então, esse é o primeiro ponto. Transformando isso numa consultoria, né? Que eu vou bem para esse lado sempre. Legal demais, legal. É um diagnóstico que você faz da sua vida, né? Então, assim,
não só dos macropilares, quando a gente fala corpo, mente, espírito, mas de micropilares. O que estão dentro dessas partes? Corpo, parte saudável, o exercício, alimentação. O que está dentro disso? O que eu preciso, né? Nesses micropilares, o que eu posso fazer de melhor para a minha vida? Perfeito. E aí, nessa autoanálise, nesse diagnóstico que você faz, você encontra ali pontos que você está super bem, tá ok, mas tem ali onde você tem que dar ali o ponto de atenção. Boa. Né? E é onde você busca o quê? Ferramentas. Quando a gente vai buscar essas ferramentas, é onde a gente tem terapias alternativas, a gente tem... Eu acho que uma das ferramentas que eu uso para mim é fazer o que eu gosto. É poderoso. Né? Gosto de tomar um café, gosto de estar sozinha ali comigo, num lugar, eu gosto também. Olhando os detalhes, sabe? Curtindo a presença. Isso. Gosto de pedras, gosto de velas. Então, assim, eu identifiquei o que eu gosto. E o que me traz essa sensação de bem-estar para uma vida mais leve, para a hora que você tem um desafio, você tá ali. Superar, plena para superar ele. Faz parte, o desafio faz parte. Simples, em coisas muito simples, né? E aí você fez um apanhado disso daí, escreveu nesse capítulo? Isso, aí eu coloquei aqui, então, Y2Life, que é Your Life, que é você, sua vida. Né? Então, é você olhar realmente para você mesmo, para sua vida e ver o que você pode melhorar. Não terceiriza a responsabilidade. Para ter uma vida mais leve. Assuma o comando da tua vida, né? E para poder, eu acho que se conscientizar que os desafios vão existir. Com certeza. E como que você vai passar por isso da melhor forma possível, olhando que faz parte da sua evolução. Que lindo, Leandra, minha reprogramadora. Em breve você tem que... vai digerir essa parada. Galera, eu quero agradecer muito, antes da gente finalizar, quero agradecer aqui a Gráfica. Chama Flow 360, que patrocina o nosso podcast. Aqui a gente tem uma empresa, você que gosta de experiência, eu lembro que você eu trouxe um docinho. Gosto de coisa artesanal. Essa gráfica aqui, ela tá lá pro teu lado, tá? Ela é sensacional, a Rafa faz um baita de um atendimento e aqui você vai ter o QR Code para você ter o seu desconto. Você pode personalizar teus brindes, fazer coisas diferentes e... Eu, entrando em contato com ela, a gente conseguiu mapear algo maravilhoso e aqui tem uma experiência para você aqui dentro. Obrigada. E além da gente, eu acabei virando fornecedora, ela virou minha patrocinadora, né? Então tá aqui um presente para reconhecer a tua dedicação. Pode abrir? Lógico, deve abrir, porque aí a gente vai viver uma experiência. Tira a fitinha. E aí eu quero agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui enriquecendo o nosso conteúdo. E olha aí, que tem aí? Aí é outro patrocinador, Tadeu, da Healthplast, um reprogramado também. Foi o meu primeiro podcast com ele. Isso, hidratar e você pode personalizar a tua empresa. E aqui põe uma caixinha na mesa. Você sentiu o cheirinho, não? Senti, dá uma olhada aqui. Sensorial, né? Sensorial, a parte sensorial, que eu adoro o cheiro, então... Você falou das velas aromáticas, né? E aí, o que tem aí no meio? Diário de bordo. Filha, capricha. Aí você vai ter o teu caderninho para você fazer as personalizado, né? Personalizado. E isso daí é um pingo de agradecimento para que você possa recordar e vivenciar a experiência da reprogramação comportamental positiva a cada dia da tua vida. E por fim, também você vai receber um presente do Lush Motel. O Lush Motel é o melhor motel do Brasil e ele veio conceituar uma nova modelo de motelaria. Para tirar motelaria só de um patamar meio esquisito, underground, e ele colocou o Lush Motel num outro nível. Que ele virou um ambiente de hospitalidade, principalmente para as mulheres se sentirem ainda melhor. É para casais renovar votos, é para qualquer tipo de pessoa que tem relacionamento viver novas experiências. A gente está falando de experiência. Sim. Lá tem um chefe gourmet, tem espumante personalizado, tem um ambiente sensacional. E você ganhou, e você que quer ir no Lush Motel, aqui no QR Code, 30% de desconto. É só colocar o código SCP30 que você vai estar aí vivenciando experiências incríveis. E 30% de desconto
Você está falando de R$1.000, está economizando 300, tá? Então é significativo. Desconto. É um belo desconto. Eu, nos meus patrocinadores aqui, eu acho que é um dos mais altos para você que está assistindo aqui se beneficiar. Leandra, eu quero agradecer. Eu também, só agradecer pela oportunidade, pelos presentes também. Eu acho que é muito legal a gente fazer essa troca, né? E contar um pouquinho é sempre gostoso estar com você, é gostoso sentir essa tua energia, essa tua tranquilidade, que você continue sendo esse vetor de transformação na vida das pessoas. E, mais uma vez, você está no caminho maravilhoso do teu autoconhecimento, o teu sucesso é notório e o impacto que você faz na vida das pessoas positivamente é gigante. Continue assim, essa é a tua jornada, o teu propósito e espero que em breve você venha fortalecer o time dos reprogramadores. E então, a gente encerra aqui esse nosso programa, o 19º episódio, e eu quero agradecer você que chegou até aqui nesse momento. E se você assistiu esse ReprogramaCast até aqui, eu quero que você coloque um hashtag Eu Reprogramei, porque você vai mostrar que você escutou esse conteúdo, você se impactou e além de tudo eu peço que você curta, comenta, se inscreva no canal e já compartilhe este ReprogramaCast para outras pessoas. Quanto mais pessoas se contagiarem positivamente com esse nosso conteúdo, melhor é. A gente tá na era da informação, mas parecendo que tá na era da desinformação de tanta coisa tóxica que está sendo compartilhada. E porque agora eu te convido, compartilhe felicidade e positividade, porque pessoas mais felizes e positivas não enchem o saco de ninguém, é muito mais produtivo, é mais gostoso estar do lado e eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que merecem ser cada vez mais feliz e positiva. Por quê? Porque você nasceu para ser feliz, é um comando divino e usa essa divindade que está aí dentro de você para que você possa viver a vida que você tanto merece. Mais uma vez, obrigado. Um beijo a você e a gente se vê no próximo episódio do ReprogramaCast.